A notícia saiu há 3 minutos. Meu marido tava mexendo na internet lá, falou: eita, você viu isso? Me mandou pelo WhatsApp essa notícia. Se liga no título da notícia. Polícia dos Estados Unidos revela vídeo de queda de OVNI e chamado de pessoa que viu 2 alienígenas em seu quintal. Gente, o que é isso? É o caso Varginha americano? Eu vou aqui com vocês analisar o teor dessa notícia. Nós vamos ler a notícia juntos e nós vamos ponderar esse assunto. Esse aqui que é um vídeo extra, que nem entrar no canal essa semana, que nem entrar no canal esse mês. E de repente uma notícia dessa, vamos lá. Imagens e áudio publicados pelo noticiário do 8 News Now de Las Vegas viralizaram e tiveram quase 3 milhões de visualizações em apenas um dia. Pode parecer o resgate de cenas do filme Sinais, que inclusive é um filme que assim eu abomino. A verdade não é que eu abomino, a verdade é que eu me borro. Vamos aqui falar a verdade, que a gente tem que ser honesto, né? E o motivo pelo qual eu me borro por Sinais, eu conto pra vocês no final desse vídeo, porque ele não é só um filmezinho de Hollywood não, tá? O filme tem códigos. Peraí, me cobrem no final do vídeo, vamos voltar aqui. Ou apenas uma série de incríveis coincidências, mas as imagens de câmeras de policiais de Las Vegas flagraram a queda de um OVNI pouco antes do serviço de emergência receber uma ligação de um homem pedindo ajuda ao ver criaturas com cerca de 3 metros de altura no seu quintal. Gente, não era um ETzinho grey, pequenininho, bonzinho, bonitinho, que vem só para implantar a gente e atrapalhar a nossa vida para sempre, fazendo com que a gente fracasse em todos os nossos projetos da vida. Não! Era um ETzão de 3 metros e pelo visto ele não estava sozinho. A cidade do pecado, entre aspas, estão se referindo a Las Vegas, acabou virando palco de uma investigação depois de 2 fatos aparentemente coincidentes. As imagens e o áudio da ligação para o 911 foram obtidas pelo 8 News Now, que divulgou o material, vindo do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, em sua programação e em seu YouTube. O conteúdo viralizou rapidamente e já conta com quase 3 milhões de visualizações. As imagens da câmera corporal do policial mostram um objeto brilhante e não identificado caindo de uma grande altura para o chão, enquanto o policial estava em uma ligação não relacionada. Cerca de 40 minutos depois, uma ligação para o 911 de um residente próximo veio de alguém alegando ter visto 2 criaturas gigantes em seu quintal depois que alguma coisa atingiu o solo. Entre aspas agora, tem uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra ao lado dele. Eu vou ler de novo. Entre aspas, tem uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra ao lado dele. É isso mesmo. E tem olhos grandes e está olhando para nós e ainda está lá, disse o interlocutor, entre aspas. No meu quintal, juro por Deus, isso não é uma piada, estamos apavorados. Eles são muito grandes, eles têm cerca de 8 pés, 9 pés, 10 pés, que seriam as medidas americanas, que só aquele país utiliza essas medidas, que é em cerca de 2,7 a 3 metros de altura. Eles parecem alienígenas para nós, acrescentaram, entre aspas novamente. Olhos grandes e boca grande, são olhos brilhantes e não são humanos. 100% de certeza que não são humanos. Após o chamado, outra dupla de oficiais foi então despachada para a casa em questão. Um deles pode ser ouvido falando sobre seus nervos, sobre o que encontrarão no futuro na casa e a caminho do local. Gente, tô pegando uma notícia do portal O Globo. Quem escreveu isso não manja de português. Entre aspas novamente, estou com calafrios, mano. Todo mundo viu uma estrela cadente e essas pessoas dizem que há alienígenas em seu quintal. E ele pode ser ouvido dizendo, antes de se encontrar com a família que relatou o avistamento, cerca de 1 hora após a ligação. Entre aspas,
Era como uma grande criatura, cerca de 3 metros de altura. Uma das pessoas da casa pode ser ouvida dizendo aos policiais, um dos quais diz ao grupo, entre aspas, não vou enganar vocês. Um dos meus colegas disse, eles viram algo cair do céu também. Então, é por isso que estou meio curioso. A polícia então deu uma olhada no quintal, mas a filmagem não foi compartilhada com o público, pois foi realizada dentro de uma propriedade privada. No entanto, eles não encontraram nada no local. Quando eles saíram, um dos policiais brincou: se aqueles seres de 9 pés voltarem, não nos ligue. Lide com isso você mesmo. Não estou podendo com isso. O programa 8 News Now disse que desde então vem investigando o incidente, mas não tem respostas concretas. Seus âncoras explicaram que os espectadores notaram um SUV, uma picape assim, dirigindo pela área na hora do incidente, especulando que alguém poderia ter recuperado o que quer que tenha caído do céu. Do lado da polícia, o caso é considerado como encerrado. O que acontece é que nos últimos meses, por causa de algumas alegações do governo americano, da CIA, da NASA, alguns painéis de estudo e até alguns documentos secretos que foram liberados, essas notícias ficaram mais comuns nos nossos meios de comunicação. Até aproximados 5 anos no passado, ninguém falava muito sobre isso. Por quê? Porque todos que falassem sobre esse assunto eram tidos como doidos e principalmente eram ridicularizados. Em casos mais sérios, as pessoas que sofreram algum tipo de violência alienígena, se assim posso chamar, como abdução, um contato físico um pouco mais agressivo, ficaram com medo de se manifestarem, de falarem abertamente sobre esses assuntos, até por medo de uma retaliação pública ou, em casos ainda mais graves, por medo de desaparecerem por dizerem o que tinham vivido ou contado a verdade. Só que alguns meios de comunicação, depois de falarem tanto sobre esse assunto, e o canal aqui que vocês assistem, o meu canal, se inclui nisso, deu uma espécie de voz, uma espécie de poder e até uma espécie de coragem para que essas pessoas que passam por essas experiências não fiquem mais dentro do armário, utilizando aqui uma expressão bem comum do nosso dia a dia, e que literalmente saiam do armário para falar sobre as suas experiências. Porém, quando a gente banaliza esse assunto passa a não ter mais a credibilidade que ele precisa ter. No caso da notícia aqui, a filmagem do policial é clara. Vocês viram que realmente um objeto caiu do céu. Se esse objeto que caiu do céu é realmente uma nave espacial, ou pode ser qualquer outra coisa caindo do céu, como por exemplo, um pedaço de lixo espacial que se desprendeu, que entrou na atmosfera e cai pegando fogo, pode ser também um pedacinho de algum cometa, um asteroide pequenininho que tenha se soltado, tenha se desprendido e esteja em trajetória no planeta Terra e tenha se chocado com o solo, mas também não é descartada a probabilidade de ser uma nave espacial em queda. O que me assusta, o que me choca é o fato das pessoas terem tido contato com seres de 3 metros de altura que supostamente estavam nessa nave que caiu, sendo que as pessoas que viram as criaturas não tinham conhecimento da filmagem do policial, ou seja, são 2 eventos isolados acontecendo no exato mesmo momento. Por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo que isso me lembrava o caso Varginha. Um cara lá na BR viu, a família da Dona Oralina viu, ao mesmo tempo as criaturas aparecem no Jardim Andere. Se você ainda não assistiu o vídeo do Pavilhão 18, assista, está aqui no card, eu conto toda a história com detalhes. Vocês entenderam que é o caso Varginha de Las Vegas? Resta nos saber qual dos dois vai ficar mais famoso, né? Porque sempre que acontece nos Estados Unidos, o holofote, a holofotação é maior. Então, esse caso aqui acabou de acontecer. Aconteceu há 3 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. Então, eu ainda não tenho maiores informações para passar para vocês, além das informações que foram publicadas na notícia
e além do vídeo que foi filmado. Agora, eu tenho uma coisa só para dizer para concluir esse caso. Se o caso for real, ou seja, se for realmente a queda de um UFO e se realmente essas pessoas tiveram contato com essas criaturas, nós não vamos saber a verdade. É só isso. Você vai ter que se conformar em não saber a verdade sobre essa história. Porque nós temos o exemplo do caso Varginha, né? São mais de 30 anos de mistério. É aquela coisa, né? A vontade de rir é grande. Porém, a de chorar... Ai, o que foi isso? Ai, são os ETs se manifestando na minha casa! Eu falei no começo do vídeo que eu ia falar pra vocês sobre o filme Sinais, não é? Pois é, eu vou falar agora. Eu já falei aqui em algum vídeo, mas faz muito tempo, mas eu vou falar de novo. E vocês prestem muita atenção porque eu acho que de todo o vídeo aqui, essa é a única parte que é realmente séria. Vocês sabiam que algumas coisas que fazem muito sucesso, elas carregam códigos? É como assim, Carol? Bom, são códigos vindos de outras dimensões, se assim podemos chamar, que servem para implementar determinadas informações em determinadas pessoas. Criador de conteúdo, criador de um filme, produtor de um produto, enfim. Quando uma pessoa cria algo revolucionário e essa coisa faz muito sucesso, vocês precisam entender e vocês precisam saber que por trás dessa coisa revolucionária que faz muito sucesso e que arrasta multidões, existem códigos, que são códigos criados, gerados para fazer determinada pessoa ou determinado público, massa ou multidão, se direcionar a determinado comportamento. Alguns chamam de códigos, outros chamam de ilusão, outros chamam de hipnose. Eu vou dar um exemplo aqui mais voltado para o nosso cotidiano para vocês entenderem como isso funciona. Vocês já perceberam que existem pessoas do planeta Terra que elas não fazem absolutamente nada de concreto, que elas não produzem absolutamente nada de concreto, que elas não entregam valor, elas não entregam absolutamente nada e que a gente não consegue parar de olhar para essas pessoas, que é como se essas pessoas tivessem uma espécie de um magnetismo pessoal muito forte, que mesmo a gente não sabendo por que a gente tá ali observando aquele determinado conteúdo, curtindo ou consumindo, a gente tá ali. E aí você pensa, nossa, essa pessoa me hipnotiza, eu não consigo sair daqui, eu não consigo parar de consumir esse conteúdo dessa pessoa e eu não sei por quê. A resposta está aqui nesse vídeo. São códigos. Esses códigos, eles são implementados no seu subconsciente e depois que eles são implementados no seu subconsciente, você não tira mais. Eles são similares aos implantes alienígenas, que são aqueles implantes que os Greyzinho coloca, sabe? Porque eles direcionam você para determinado comportamento e direcionam você a não conseguir mais fazer outra coisa ou pensar em outra coisa a não ser aquilo. Então, existem pessoas e órgãos e governos que sabem manipular essa matrix da realidade. E sem você perceber, você fica preso a isso. Bom, o filme Sinais, ele tem um código muito forte para abdução alienígena. As pessoas que assistiram ao filme no passado, elas tiveram experiências de abdução alienígena depois de terem assistido ao filme. Então é como se o filme te marcasse para a experiência. Você já deve ter visto a capa do filme Sinais. Vocês percebem que tem um código ali? Gente, aquilo ali é um código escrito na tela, na tua cara, para você ver, assim, só não vê quem não quer. O código de sinais marcou as pessoas para décadas de abduções. Eu vou passar um número para vocês agora, que é um número que quebra esse código. Inclusive, eu já passei esse número lá atrás, tá? Pensa nesse número, porque esse número é um código genérico que quebra esses códigos de manipulação. E você tem que pensar nesse número, um número de cada vez, igual eu vou falar aqui pra vocês. Então não é pra pensar no número inteiro, falar o número inteiro em voz alta, é só fechar o olho e falar um número de cada vez. É similar aos códigos de Grabovoi, que eu vou fazer um vídeo em breve pra vocês explicando o que é. Anotem aí, é 384 136. 384 136. Você vai anotar esse número e você vai fechar o olho assim, ó, visualizar. 384 136. No 6, você não pode falar meia, tá? Não é 384 136, é 136. Você tem que visualizar esse código
E se você tiver com algum desses códigos que eu falei pra vocês de ilusão da Matrix, esse código é genérico de quebra. E aí depois que você repetir esse código pra você mesmo, depois que ele funcionar pra você, o que você vai perceber? Você vai perceber, primeiro, uma clareza mental que você nunca teve antes. A sua cabeça vai organizar. Se você tiver com uma cabeça muito agitada ou até com falta de energia, você vai ver que vai organizar. Segunda coisa que você vai perceber, que quando você fechar os olhos antes de você dormir, você vai parar de ver cenas confusas que passam o tempo todo de coisas que você viveu durante o dia. Sabe quando você vai dormir e aí a tua cabeça fica... Nossa, fica uma confusão mental que você não consegue dormir, que você fica pensando em mil coisas que você tem que fazer ou até as coisas que você fez durante o dia, as brigas que você perdeu, as brigas que você ganhou durante... Enfim, você vai perceber que isso vai organizar, que vai limpar a tua mente, vai te dar clareza mental. Façam o teste com esse código que eu passei pra vocês e depois, daqui uma semana, comenta aqui embaixo a mudança que isso fez. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre os códigos de Grabovoi, que eu estudo o Grigori Grabovoi já há algum tempo. Então, qual que é a conclusão aqui desse vídeo pra gente terminar, porque o vídeo já tá bem longo? Aconteceu um fato isolado em Las Vegas. Aconteceu. Temos mais informações sobre isso? Não. Porém, me parece que essa é a narrativa atual que os Estados Unidos está querendo construir. Segunda coisa, como eu mencionei o filme Sinais aqui, e o nome é proposital, e a capa também, e os sinais contidos no vídeo do filme também são propositais, eu estou ensinando um código para quebrar essa suposta manipulação, não só dos sinais, tá? Depois que você fizer esse código aqui, que você fizer o exercício do código, você me conta aqui como que as coisas desenvolveram na tua vida. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vou ficar acompanhando essa notícia também. Se eu tiver mais alguma informação, eu volto aqui e passo pra vocês. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!